Saiu o resultado que geral queria da reunião de Lucas Paquetá. Vamos falar sobre isso. O Flamengo resolvendo o problema, hein? Vamos falar sobre isso também. Várias outras contratações que o Flamengo traz várias outras situações. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, pô. Aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu torcedor rubro-negro. O Flamengo já treinou na manhã de hoje, dessa sexta-feira, dia 16 de janeiro. O Flamengo treinou normalmente no CT Ninho do Urubu, com foco total na decisão da Supercopa do Brasil, né? Apesar dos titulares do Flamengo naturalmente retornarem antes, né? Na partida contra o Vasco já deve botar ali um time misto, contra o Volta Redonda, o Vitão, que não é titular, mas é do elenco profissional de fato, já deve atuar amanhã, né? Tem Flamengo e Volta Redonda, diretamente do Raulinho de Oliveira. Espero contar com a sua presença lá no canal de React, eu, WL, Gordola, reagindo ao jogo do Flamengo. Beleza, torcedor rubro-negro? Ó, informação relevante: o Museu do Flamengo será fechado temporariamente a partir de fevereiro, ou seja, a partir do mês que vem. As atividades serão suspensas para obras de reforço estrutural do prédio, que receberá uma academia, torcedor rubro-negro. A reabertura está prevista para acontecer no mês de julho desse mesmo ano de 2026. O prédio será reforçado porque o segundo andar do museu terá alugado uma academia de rede. A pauta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo soltou uma nota em relação nesse sentido, sobre esse assunto, e falou: as intervenções têm como propósito de preparar o espaço para um novo capítulo de modernização, abrindo caminho para futuras instalações no andar superior do museu, como a academia do clube. Ao longo desse período, a Mude Brasil, empresa responsável pela operação no museu, estará envolvida no desenvolvimento do projeto para a futura expansão, aumento do museu. O Flamengo reafirma seu compromisso com a preservação da memória rubro-negra para os seus torcedores. Portanto, não é que vai ser extinguido o museu do Flamengo, mas ficará temporariamente fechado em função dessas obras. Eu acho que, não sei, né, a viabilidade disso, a logística, o preço para fazer isso, mas acho que poderia remanejar, sabe, para evitar ficar fechado, porque o museu do clube tem que estar sempre aberto, eu acho, cara. Eu sei que tem obras, tem... Por exemplo, lá na Espanha, eu fui no Museu do Barcelona, né? E o estádio tá em construção, né? E o museu fica no estádio. Mas eles deram um jeito lá de manter o museu funcionando mesmo com as obras, né? Então, assim, enfim, é apenas uma ideia, que eu acho que a memória do clube tem que sempre estar acessível aí às pessoas, né? Não só rubro-negros, mas turistas do Rio de Janeiro, as pessoas que eventualmente terem uma curiosidade, enfim, é a memória viva do clube, é a história do Flamengo que está sendo contada ali, beleza? O jogo amanhã entre Flamengo e Volta Redonda acontece às 9h30 da noite, horário de Brasília. Torcedor rubro-negro, Flamengo. Ó, garotada, ó, tem que ganhar essa bagaça aí, meu filho, porque é complicado, hein? Ó, incrível isso aqui. Em menos de 8 horas, todos os ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil, da torcida do Flamengo contra o Corinthians, em Brasília, foram vendidos. Para você ter uma ideia, a fila virtual chegou a ultrapassar a casa de 350 mil pessoas, rapaz. É informação da TNT. Eu estava tentando acessar o site também, mas eu vou de imprensa. É um negócio inacreditável, cara. O que é o Clube de Regatas do Flamengo, e se você der uma olhadinha nos preços, cara, é inacreditável. Jogador das categorias de base do Flamengo passou por cirurgia no ombro após sofrer a lesão no Campeonato Carioca. A gente já havia
tocado nesse assunto ontem, dizendo que ele seria submetido, no caso, o Johnny Góes, que foi titular nas 2 primeiras partidas do Flamengo no campeonato estadual. Ele passou por essa cirurgia e a cirurgia se deu com sucesso, torcedor. Tudo certo com a cirurgia, tá bem o Johnny, tá se recuperando, vai demorar aí alguns meses, né? 2 a 3 meses para que o atleta possa voltar a atuar, e ele chorou muito no último jogo contra o Bangu, e pelo que eu reparei, não é nem de dor ali, evidentemente que ele estava com dor, mas por perder a oportunidade de jogar agora, né? Nesse momento que tem brecha, tendo em vista que depois vai ser os titulares ali, e aí vai ficar o cerco mais apertado, não para todos os garotos, mas para alguns garotos. O Flamengo lançou hoje, oficialmente, pessoal, o novo manto de 2026. Tá lindo, tá? Eu adorei o manto de 2026. Eu vou dar até uma virada aqui para mostrar para vocês. Tá aí, ó. Esse é o manto do Flamengo. Tá meio cortada a imagem ali, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver agora mesmo. Já está disponível para compra no site do Flamengo e também nas lojas oficiais do Flamengo, beleza? Amanhã, contra o Volta Redonda, esse manto já estará presente no corpo dos jogadores rubro-negros do Sub-20 do Flamengo e, eventualmente, também com o Vitão, que pode, não está confirmado, fazer a sua estreia pelo Flamengo amanhã, tendo em vista que ele entrou de férias antes que os outros atletas do Flamengo. Rapaz, eu vou tocar num ponto aqui, mas, gente, entenda bem. Eu não quero entrar na seara de política, mas envolve o Flamengo, então eu vou ter que comentar isso aqui. Mas entenda que não é um posicionamento político. Até porque aqui no canal não tem isso, porque isso aí dá um problema danado, e aqui o canal é de notícias do Flamengo, mas isso envolve o Flamengo. O veto do governo faz SAF pagar menos imposto do que clubes associativos. Olha isso. O governo federal decidiu vetar algumas alterações da lei da reforma tributária que reduziriam os impostos sobre as SAFs e clubes desportivos sem fins lucrativos. Mas, com essa decisão, as associações de futebol terão que pagar bem mais imposto do que as sociedades anônimas do futebol, que valeria em 2027. Calma. Com isso, a carga tributária, tá, de cada modelo ficou assim. Clube associativo, que não é SAF, como Flamengo, Corinthians, Fluminense, entre outros que não se tornaram SAF, a carga tributária é de 15,6%, tá? 10% do novo imposto, mais 5% do INSS. Número 2, sobre as SAFs. As SAFs pagam um percentual tributário, tem uma carga tributária de 6%. Esses percentuais valeriam só em 2027, ou seja, o imposto dos clubes subiu mais de 10% em relação à realidade atual e o imposto da SAF cresceu 1%. Os vetos causaram preocupação em clubes associativos, como Flamengo e Corinthians, que são os maiores. Ambos foram os que mais batalharam no Congresso para reduzir a carga tributária. Em contrapartida, as SAFs contam com um lobby bem mobilizado na Câmara, enfim, no governo, enfim. Inclusive com manifestações de ligas como a LFU, que é formada na sua maioria ou boa parte por clubes que são SAF. Gente, a medida da SAF, olha só, essa questão é um problema. É uma vergonha, porque isso favorece o cara, o devedor, o caloteiro, tirando os clubes associativos que também são caloteiros, e prejudica quem paga em dia. Porque, veja, a maioria das SAFs, não todas, mas a sua maioria teve que tornar SAF em função de uma gestão financeira
incompetente e caloteira. O Vasco foi assim, o Botafogo foi assim, enfim, tem vários outros times que foram assim, desesperados, à beira da falência, vamos virar SAF, porque aí, você sabe o que acontece? Toda a dívida fica no clube associativo, o futebol ele vira um membro estranho ao clube associativo, desmembra, e quem fica devendo é o clube associativo. E os credores da dívida do clube acho que 10 ou 20% da arrecadação do clube vai para esses credores com parcelamento a prestações de perder de vista. Então a lei da SAF no Brasil é instaurada com o objetivo claro de perdão de dívida de clube caloteiro. É basicamente isso. Tá? Porque se o Flamengo se reestruturou, e era o clube que mais devia à época, sem virar SAF, por que os outros clubes não... Ah, mas a torcida dos outros clubes... Não é isso. É que eles querem manter um padrão Flamengo sendo Botafogo. Eles querem manter um padrão Vasco da Gama, Flamengo sendo Vasco da Gama. Sabe? Por isso que teve a entrar a lei da SAF. Foi uma medida, para mim a SAF, gente, é um malabarismo para perdão de dívida. Por mais que eles pagam a dívida, mas a perder de vista de prestação, juros cai, 20%. E olha, e aí agora vem um imposto que é maior sobre os clubes e passa a mão na cabeça da SAF. Como é que pode um negócio desse? Espero que o Flamengo tente a melhor manobra possível juridicamente falando. E confio no departamento jurídico do Flamengo nesse sentido. Porque isso não pode acontecer. Isso é você passar a mão na cabeça do caloteiro. E aí não tem nada aqui, você é desse lado, Pedrão, você é do outro lado, Pedrão. Eu tô falando sobre um fato concreto. Tá? Que é essa questão do clube associativo ter que pagar mais que o dobro do imposto da SAF. Se pagassem a mesma coisa, eu poderia até reclamar, mas pelo menos tá pagando a mesma coisa. Agora, por que eles pagam menos? E sabe qual é o pior disso tudo? Eu vou me alongar aqui sim, gente, porque sabe qual é o pior disso tudo? O Flamengo dá muito mais contrapartida à sociedade, ao estado do Rio de Janeiro, do que o Botafogo. Entende? O Flamengo é um clube polidesportivo, tem vários esportes, tem um espaço lá para ser utilizado, você utiliza o espaço. Mantém o Maracanã, porque o governo do estado não tem condições hoje do Rio de Janeiro de manter o Maracanã. Dá prejuízo para eles. Graças à força do Flamengo consegue manter aquilo lá. Gira e esquenta a economia ao redor do Maracanã, sobretudo nos dias de jogos, mas nos dias que não tem jogos também. Em função de turistas querendo acessar o Museu do Maracanã. Que contrapartida que o Botafogo dá à sociedade? Ninguém vai no jogo dos caras. Movimenta muito menos a economia, porque o jogo dos caras é tudo vazio. Aí o Flamengo tem que pagar mais imposto que o Botafogo. Sendo que dá muito mais contrapartida ao Estado, à sociedade no geral. É ridículo. É ridículo. Tá? Pessoal, a informação que chega é que a Fiorentina sondou a possibilidade de contratação de Emerson Royal por empréstimo mais uma opção de compra. Pessoal, vamos ver, cresceu o interesse aí após a saída do lateral Dodô, tá? Se eu não me engano aí, da
Fiorentina, beleza? Vamos avançando, tem mais coisa pra gente tratar. O West Ham Clube, esse que o Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá, segundo o jornal El Telégrafo, demonstrou interesse na contratação do ponta equatoriano Gonçalo Plata. O Flamengo estipulou um valor em torno ali de 30 milhões de dólares para abrir negociações e não pretende facilitar a saída do jogador do Flamengo, beleza? Rapaz, quem que trouxe isso aí? Porque, ó, um repórter perguntou pro Romário sobre uma possível comparação da volta dele ao Brasil, em relação a do Paquetá. Aí o Romário falou, temos que parar de comparar algumas coisas que são meio absurdas, essa é uma delas, não tem nada parecido, ele vai ser mais um jogador repatriado ao Flamengo, e se o Flamengo tem interesse é porque ele vai ajudar, é mais um jogador que vai fazer uma história, que fez uma história bonita e vai voltar pro seu ex-clube, espero que ele possa ser feio. Eu não vi ninguém comparando isso, para mim é incomparável, não vi ninguém comparando isso. Eu não vi, talvez alguém aí tenha comparado, o Romário era o melhor do mundo naquela época, né? 94, 95, né? Que ele vem pro Flamengo após ganhar a Copa do Mundo de 94. Pessoal, Lucas Paquetá, segundo a jornalista Monique Danello, não deve jogar mais pelo West Ham. O clube inglês já entende que o melhor caminho é vender o camisa 10, que quer se transferir ao Flamengo. O Flamengo considera que Paquetá tem feito um esforço enorme para voltar ao clube e está sendo fundamental para destravar as negociações. O maior empolgado na contratação de Lucas Paquetá é o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que à época fazia até parte da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, em que Paquetá ascendeu à equipe profissional do Flamengo. Foi um pedido feito diretamente pelo BAP. O Paquetá, em contrapartida a esse desejo do presidente do Flamengo, promete ir até o limite, ir além do limite, pela liberação imediata, e o Flamengo tenta acelerar o acordo com a equipe londrina do West Ham. O jogador reforça a pessoas próximas o desejo de não entrar mais em campo pelo clube inglês. Cariocas projetam reunião nessa sexta-feira, projetaram, né, reuniões nessa sexta-feira para ajustes finais da conclusão da compra, pessoal. Teve a tal reunião hoje. Paquetá deixou implícito que não quer jogar sequer mais uma partida pelo West Ham. Os ingleses reduziram a pedida, entretanto, isso ainda não está no papel. Não está em papel timbrado, não está assinado. E a próxima etapa é o Flamengo formalizar uma proposta no entorno de 40 milhões de euros e o West Ham sair da seara das palavras, do verbo, para a seara da caneta, de assinar ali o contrato. Flamengo e West Ham seguem alinhando a transferência, embora as partes caminhem para o entendimento, a proposta oficial ainda não foi enviada. O impasse atual recai sobre a data da transferência que a gente já comentou. O departamento de futebol agora finaliza os termos para apresentar ao presidente do BAP, o presidente do BAP oficializar a maior contratação da história do futebol brasileiro, meus amigos. E concomitantemente a isso, o Mauro César traz a informação que se o West Ham, clube de Paquetá, for rebaixado, o Flamengo voltará à carga para tentar contratar Tati Castellanos no meio do ano, meus amigos. Olha aí. Olha aí a possibilidade. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão. Tamo junto, saudações brunegras.